Matemática e trabalho no curso de Pedagogia da Unesp de Marília com metodologia de ensino de matemática. E há alguns tempo, há uns 6 anos, comecei a discutir a educação matemática de jovens e adultos. E por conta disso, hoje eu não sei se eu sou do ensino de matemática ou se sou mesmo de educação de jovens e adultos. Acho que faço as duas coisas. Aí fala assim, conserva os denominadores porque são iguais. Não passa um mês. Essa escola memorística, essa escola repetitiva, essa escola pautada por esquemas nem sempre compreendidos ou quase nunca compreendidos, é uma escola que eu diria interessa para poucos. Talvez interesse para quem queira as coisas desse país da forma como estão. Então, no ano de 2000, a PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp, resolveu agregar alguns esforços que eram feitos isoladamente na área de educação de jovens e adultos, por iniciativa de alguns professores, de alguns campos, de algumas situações isoladas mesmo, agregar isso num programa de educação de jovens e adultos. É assim que se dá a constituição do PEJA, enquanto tentativa de um esforço de trabalho coletivo nesta área. O PEJA tem por objetivos a escolarização de jovens e adultos. É uma contribuição modesta, mas que é importante para minimizar essa enorme dívida social do analfabetismo que nós temos nesse país. Da mesma forma, o PEJA entende que não se trata apenas de escolarizar jovens e adultos, mas fazer da sala de aula de EJA um espaço, um laboratório para pesquisa, um laboratório para pensar perspectivas metodológicas alternativas nessa área. Então o PEJA também deve ser uma proposta de articulação de ensino, pesquisa e extensão. Outro objetivo que a gente persegue e vai construindo progressivamente no projeto é a perspectiva de desenvolvimento de políticas públicas sobre a educação de jovens e adultos. Então, não cabe na nossa compreensão à universidade a tarefa de resolver o analfabetismo no país, até porque ela não teria estrutura necessária para isso, mas ela pode contribuir sugerindo para os municípios, para o Estado, para os responsáveis por essa área mais diretamente, darem conta de resolver esse problema do analfabetismo. Outra dimensão que eu acho importante ainda em relação aos objetivos é pensar um contexto de formação de quadros, de formação de professores com formação específica para a educação de jovens e adultos. A gente já vê vários educandos do PEJA que conseguem galgar, terminar o ensino fundamental, terminar o ensino médio, alguns até almejando já a universidade. Nós temos ao mesmo tempo, em relação à formação de professores, ex-alunos nossos, ex-graduandos da Unesp, que se formam, lecionaram no PEJA, começaram no PEJA, se formaram a partir do trabalho no PEJA, desenvolveram um trabalho de iniciação científica e já estão na pós-graduação, concluindo, inclusive, em alguns casos, trabalhos de mestrado na área de educação, com o tema da educação de jovens e adultos. Eu estou como coordenador geral, é um mandato de 4 anos, que eu pretendo que não seja de 4, seja apenas de 2, vou propor isso para o grupo, por conta de outros afazeres que eu tenho também. Nesse momento, essa tarefa é minha, né? Mas a gente tem disponibilidade de pensar de 2 em 2 anos uma troca por conta mesmo de outros interesses, de outras preocupações profissionais. Nós que temos aí a pachorra de irmos lá na favela, eu sou mais direto com o Antônio fala bairro, é mais chique que eu. Nós que temos a pachorra de irmos à favela e educar jovens e adultos, nós temos que lutar por transformação, por pensar uma perspectiva de escola que efetivamente rompa com essa escola de meias verdades. Porque não está errado dizer que divide embaixo, multiplica em cima. Mas o problema é, por que divide embaixo e multiplica em cima?
desde o momento em que eu fiz o concurso para entrada na Unesp. Foi muito importante porque, na verdade, era o resultado, né, uma continuidade de um processo que já vinha na minha própria formação como educadora, né? Uma vez que eu era formada em pedagogia e no meu mestrado e no meu doutorado, eu me debrucei sobre as questões relativas à organização de trabalho pedagógico em salas de aula de educação de jovens e adultos. E a partir dessa minha experiência de educadora de EJA, né, durante 8 anos, eu pude então fazer a minha inserção no PEJ, né, a convite do professor José Carlos Miguel. Isso foi bastante oportuno porque nós dividimos bem o trabalho. Ele cuidando mais especificamente das questões administrativas e também da formação, né, na área das ciências e da matemática junto aos alunos, e eu cuidando então da área das linguagens e de alguma forma pensar mesmo o conjunto das áreas de conhecimento. Então, a nossa via metodológica de trabalho é a metodologia de projetos, mas a nossa teoria de base é a escola de vigores. Então, nós temos, né, uma preocupação com a teoria da atividade que fundamenta o nosso fazer docente nas aulas onde nós temos as salas de PEJ. A minha primeira sala foi mais marcante para mim, porque eu estava assim, iniciando, né, a minha formação, me iniciando como educadora, e eu vi assim muitos desafios, né, e muitas coisas eu pude completar, muitos desafios eu pude completar enquanto educadora, né, desde você ver o interesse e necessidade dos alunos, como o PEJ é importante para eles, né, e você vê como é importante a sua tarefa de educar, né. Muitas alunas relatam que não tiveram oportunidade de estar estudando por conta dos pais, por conta de olhar os irmãos, do trabalho, por conta do marido, né? E eu vejo que isso, e também por conta da própria escola, da própria instituição que as excluiu, né? E eu vejo que a gente tem tantos pontos significativos e mesmo assim a educação de jovens e adultos não é relevante, né? Não é tão relevante, não é enfatizada. Talvez a mais importante conquista do projeto é, de fato, aí, ao longo dos anos, escolarização de jovens e adultos, em torno de 60 e 100 jovens e adultos que são escolarizados. Nós poderíamos pensar em vários relatos que as meninas registram nos seus portfólios. Nós poderíamos lembrar aqui de uma senhora que ela foi funcionária da nossa casa, da nossa unidade da Unesp. Ela já, neste momento, está aposentada, funcionária da biblioteca. E essa aluna, ela trouxe o relato, então, de que a escola, né, quer dizer, o estudo por meio do PEJ já tinha valido muito para a vida dela. Inclusive porque ela tinha percebido que o que o pastor falava na sua igreja não era aquilo que estava na Bíblia, e que ela tinha feito uma releitura da Bíblia, né, e que a Bíblia para ela tinha um novo sentido. E que ela passou então a questionar o que o pastor dizia e também fazer com que as suas demais amigas, colegas de igreja pudessem não ver a Bíblia pelos olhos do pastor, mas que elas mesmas pudessem com seus olhos ver a Bíblia e tirar as conclusões próprias. E era muito interessante que ela dizia que a partir disso, vendo, né, a transformação que ela pôde ter na vida dela, ela começou a fazer ela mesma, né, como se fossem panfletos, entregar no terminal, convidar as pessoas para participar do PEJ. Hoje eu estou em outra sala e pude estar formando essa sala com membros da minha comunidade, da igreja que eu frequento. E agora eu posso ver ainda mais a realização delas, né? Porque agora eu vejo o processo, vejo elas estarem utilizando aquilo que eu ensino, né? Então a gente vê esse ponto, né? Não a emancipação política, porque às vezes a gente não consegue, né, ter esse nível de aprofundamento, mas essa emancipação individual que os sujeitos vão adquirindo, né, na sua própria comunidade. Digo que embora haja muita crítica no sentido de que a gente não tem que lutar mesmo por essa emancipação política, não é que a gente não se detenha a ela, a gente se preocupa com ela, mas ela vem em decorrência desse trabalho que diretamente a gente visualiza dessa emancipação individual do sujeito, né, no seu próprio território, na sua própria comunidade. Mas não só a gente tem, vamos dizer assim, um avanço, né, nessa formação dos educandos, como a gente também, enquanto coordenador do grupo, se percebe nessa construção, bem como a gente percebe a construção dos próprios bolsistas educadores, né?
Então a gente poderia citar vários TCCs que já foram produzidos a partir desse nosso trabalho, né? Que eu digo que não é só um trabalho de extensão, mas é um trabalho também eminentemente de pesquisa, de iniciação científica para aqueles que se debruçam, né, sobre vários objetos de conhecimento, né, várias problematizações que emergem desse processo educativo que se dá no PEJA. E o PEJA foi muito importante para a minha formação, porque a todo momento eu pude atrelar a teoria à prática, né? A todo momento eu podia estar vendo o que poderia ser aplicado dentro das minhas aulas, né? E pude estar vendo o quanto é interessante e quanto se confirma mesmo a teoria, né? Professora do campus de Assis, já há bastante tempo, e coordenadora do PEJA desde a instituição dele, a institucionalização dele em final do ano 2000, né? E início mesmo dos trabalhos em sala de aula em 2000. Tenho 37 anos, estou no 4º ano de História, no campus de Assis da Unesp. Acumulo uma experiência de 22 anos no jornalismo. E no começo desse ano, eu tenho um projeto de iniciação científica em andamento, uma pesquisa em andamento, que é a produção de jornal na escola, né, conciliando a educação e o jornalismo, né, que é a minha profissão. E eu tentei conciliar, mas com o objetivo de conciliar o meu projeto de jornal com a educação de jovens e adultos, levar para a educação de jovens e adultos essa experiência de produção de jornal como ferramenta alfabetizadora. E hoje, qual é a situação do PEJA em Assis? Nós temos 7 salas de aula, sendo 5 delas de 1ª a 4ª série, e temos 2 que correspondem ao 2º segmento. Atendemos, em média, por ano, 100 alunos. Então, há uma evasão, evidentemente, né, uma perda aí de pelo menos durante um ano de uns 40 alunos, né, considerando todas as salas, mas isso é um movimento que a gente procura, assim, busca a razão de ser disso, mas não conseguimos ainda entender muito bem. Foi formado um grupo no CRAS Prudenciana. CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele está instalado num complexo Prudenciana, é um complexo formado por vilas, numa região da cidade de Assis de alto índice de criminalidade, uma concentração de pobreza enorme. E era um público que, para mim, era interessante, porque eu, enquanto jornalista, cobri muitas reportagens naquela vila. Homicídios, reclamações de falta de asfalto, falta de água encanada, de falta de saneamento básico, em geral, né? Eu assumi esse desafio acreditando nesse projeto de alfabetização dentro de um bairro que eu sei que a mão de obra ela é essencialmente não qualificada, né? Composta principalmente por boias frias, funcionários de fábrica, sempre os operários que trabalham no pesado, prestadores de serviço, a grande maioria. Hoje nós temos 38 matriculados nesse grupo do CRAS Prudenciana e 22 alunos com frequência acima de 75%. Acho que o PEJA, considero o PEJA um momento importantíssimo na formação dos licenciados, certo? Dos licenciados, melhor dizendo. Eles, é ali, eu acho que essa prática do PEJA, ela não é uma prática artificial, ela é uma prática educativa de verdade mesmo, né? É onde os desafios acontecem e que você tem que aprender a resolver, não há respostas prontas para isso. O senhor Arlindo tem 65 anos de idade, é pedreiro, construtor, e ele não tem o mínimo domínio da escrita. Eu passei uma atividade para o grupo. A Valéria, uma outra aluna, pegou e perguntou para mim assim, e ela parou de estudar na 7ª série e tem 23 anos. E ela perguntou para mim assim, professor, quando você vai entrar com a gente com metro quadrado? O que é metro quadrado? Por que metro quadrado? Por que tem metro quadrado? Porque tem metro cúbico. Eu falei, vamos por partes, né? Vamos entrar na atividade de hoje, eu preparo uma aula dentro da nossa programação e mais para frente eu foco isso, né? Senão a gente se dispersa demais. E ela pegou e falou assim, por exemplo, aqui nessa sala aqui, quantos metros quadrados tem aqui? Né? Eu peguei e falei para ela, aí vai depender. O que eu falei, vai depender, você põe a reticência aí que o senhor ainda entrou.
não era com ele estava fazendo adição, subtração, multiplicação, as tarefinhas básicas que eu tinha passado para ele. E como que a gente tira conclusões equivocadas. E o senhor Arlindo falou assim, bom, ó, daqui lá é bem capaz que você tenha 3 metros. Dali até lá você tem 4 metros. Então aqui você tem 12 metros quadrados de piso. Eu olhei e falei, senhor Arlindo, de onde o senhor tirou isso, né? Ele falou, da cabeça. Eu falei, mas quando eu fiz o teste com o senhor, você não tem domínio dos números? Ele falou, eu não tenho domínio na escrita, mas a minha cabeça ela não tem limite. Temos, eu acho que basicamente 3 elementos assim que fundamentam esse trabalho. A perspectiva cultural do letramento, né, nós encaramos isso como uma perspectiva cultural, o que significa que nós achamos muito importante ensinar a ler e escrever, desde que este ler e escrever, né, não se reduzam a essa ideia mesmo de ensinar esses elementos para o aluno como instrumentos, né, para responder às necessidades sociais. Mas nós queremos que ele aprenda a ler e escrever para que ele possa cultivar essas práticas de leitura e de escrita. Uma outra perspectiva importante do nosso trabalho é a da educação libertadora do Paulo Freire. E um outro princípio assim, que fundamenta também o nosso trabalho é a da formação do professor reflexivo. Nós acreditamos nessa prática de ação, reflexão, ação, né? Acreditamos que é isso mesmo que forma o professor, seja na formação inicial, né, nessa formação pré-serviço, seja naquilo que vem depois, que é uma formação continuada. A educação de jovens e adultos, ela desperta na graduação como uma paixão, como muita gente falou, inclusive eu falei na abertura do evento, é uma paixão realmente. Mas muitas pessoas, na hora de optar pela pesquisa, optam por outras áreas e têm apenas a experiência da educação de jovens e adultos com a passagem pela graduação. Eu percebo que falta pesquisa, né? As políticas governamentais para esse público são falhas, mas a pesquisa peca também nesse aspecto, né? Eu sinto uma falta enorme, em Assis principalmente. Venho no PEJA desde da concepção do projeto, no final do ano 2000. Atualmente nós temos 3 turmas. A da comunidade, que são mulheres que têm aula no campus da Unesp. Tem uma outra turma que é bastante pequena no momento, mas que são os funcionários da Unesp, que começaram também como uma das primeiras turmas lá no ano de 2000, no final do ano de 2000, por opção nossa. Estava passando no corredor das salas de aula e vi um monte de senhoras assim, né? Vi umas senhoras tendo aula, falei, mas que raio é isso, né? E não conhecia, fui atrás, comecei a frequentar as aulas assim, sem comprometimento, e depois, logo nas primeiras semanas, já falei, não, quero uma sala, acho que eu posso, acho que eu consigo, e vamos lá. E temos uma outra turma num bairro de periferia de Rio Claro, que é o novo Wenzel e Bom Sucesso, onde também tem um grupo de mulheres. Quando você vai no Bom Sucesso, quando a placa da estrada, limite do perímetro urbano, passa do seu lado e você olha lá para baixo do morro e vê aquele bairro, a maioria no tijolo, aquela cena, ela até hoje me toca, toda vez que eu passo lá. Eu gostaria de deixar registrado também um pouco desse incômodo nosso do que vem a ser educação de jovens e adultos. Essa educação para nós tem como ponto de partida práticas que esses jovens e adultos já realizam. Então o nosso papel, o nosso trabalho é organizar e fazer com que essas práticas ampliem.
enquanto dimensão, não é? É isso que eu estava falando da beleza do EJA, quando a pessoa desperta para essa capacidade, que ela tem isso dentro dela, é natural dela, entendeu? Ela é plenamente capaz disso. Quando ela desperta para isso, que ela pode transformar os pensamentos dela em algo palpável, em algo que ela pode registrar, que ela pode historicizar, muda a vida da pessoa, passa a ter outro significado, passa a ter outro sentido, você passa a dar valor aos seus próprios pensamentos, à sua cultura. Porque no início, como foi que o PEJA começou? Começou conosco saindo em busca das turmas, da formação das turmas. Agora, este ano, na verdade, são as pessoas que nos procuram para desenvolver o trabalho lá. Então, além da turma, dessa lista de 10 pessoas que tem, além dessa pessoa que fez contato comigo esta semana, uma coordenadora da ONG, o Consulado da Mulher, tem um interesse em que nós voltemos a formar uma turma no consulado. A coordenadora tem nos procurado e tem insistido de um certo modo, e também estão abertas a que se desloquem para ter aula no campus, além de toda essa intencionalidade de política de ocupação do espaço da universidade por essas pessoas. Nós teríamos 2 turmas funcionando no mesmo espaço, o que facilitaria essa dificuldade que é a falta de bolsistas. É a melhor realização pessoal que você pode ter. Quando você percebe que o aluno definitivamente ele escreveu e sabe o que escreveu. Ele domina aquela ferramenta. Eu várias vezes saí chorando de aula, sabe? Eu dou tchau, foi um prazer, até a semana que vem. Fechou a porta, eu caio de joelhos, cara, porque não tem coração que aguente. Até o momento, entendemos que temos 6 anos de história. E o que é que foi produzido até esse momento em 6 anos de história? Então, um ponto importante que seria, né, nós investirmos alguns esforços coletivamente para recuperar a história e que nós já temos registrada via relatórios, né? Interpretando o pensamento dos meus educandos, eu me aprimorei intelectualmente, espiritualmente até eu posso falar, porque o contato olho no olho, cara, não substitui nada, nenhuma terapia, nenhuma vivência, sabe? Então a nossa reivindicação, voltando daqui, será para com a pró-reitoria, visando, né, batalhando para nós conseguirmos mais uma ou duas bolsas. Atualmente nós temos somente 2 bolsas e uma dessas bolsas é compartilhada por 2 estudantes, 2 educadores que já vinham como colaboradores desde o ano passado. Então, entre quem escolher fica com um ou com outra, a bolsa ficou no nome de uma pessoa, mas compartilhando com outro estudante. Isso foi uma série de dificuldades, né? Inclusive de começar a sala, abrir sala, fechava a sala, né? Até pelo fato, né, que Bauru tem uma especificidade diferente às vezes dos outros campos, né? Até pelo fato que nós temos 64 salas da prefeitura, né, de educação de jovens e adultos. Mas tudo bem, começamos, né, porque tinha muitos espaços, né, até às vezes pelo número de alunos, né, que normalmente a escola, dentro do sistema regular, eles vão exigir um determinado número mínimo de alunos, né, e quando eles não tinham, acabavam não instalando sala. Então, no caso específico nosso, né, isso não era a grande preocupação, né, você tinha meia dúzia, tinha 8, tinha 10 pessoas,
normalmente a gente começava o projeto. Eu comecei no programa de educação de jovens e adultos tem 3 anos. Já passei por vários projetos dentro do próprio programa de educação de jovens e adultos, desde a atuação em comunidades periféricas